Jeep Compass capaz de fazer um 0 a 100 em 6,3 segundos? Essa eu quero ver. Vamos lá então. O bicho é forte, caras. 272 cavalos, 40,8 kgfm de torque. A gente está falando de 47% mais potência e 48% mais torque do que o T270, que já era um motor extremamente competente, com 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque. Mas isso aqui virou realmente um pequeno colosso. Poderia-se até brincar que esse aqui é um Compass SRT. Lógico, seria um SRT4, né? Mas esse aqui, na verdade, é o Compass Black Hawk. Mais do que isso, essa é uma motorização padrão que foi introduzida para as versões topo de linha do Compass, sendo essa daqui a mais sofisticada, a Black Hawk, que entra no lugar do que seria a Trail Hawk, agora com uma proposta mais esportiva, né? Lembrando um pouquinho do que é a série S, mas aqui num sistema 4x4 e com muito mais potência. E também está presente esse motor na versão Overland. Mas, caras, 0 a 100 em 6,3 segundos, para dar uma figura para vocês, é tempo de Golf GTI Mark 8, aquele que a gente nem tem no Brasil ainda. É uma aceleração muito, mas muito vigorosa mesmo, né? E aí que entra uma coisa que é bem interessante, que eu quero começar essa experiência de condução aqui com vocês, porque em algum momento talvez você possa pensar, olha, então isso aqui é uma versão esportiva, nichada, né? Para que toda essa potência? Depende muito do mercado e do tipo de carro que você está acostumado, porque esse nível de força aqui, pessoal, essa relação de aceleração, de peso-potência, é algo que para quem está acostumado, por exemplo, com BMW X3, no caso aí, seria a configuração de Powertrain xDrive 30i, ou um Q3, né, 2.0 TFSI, é normal. São carros que vão ter aí uma aceleração de 0 a 100 na casa de 6 segundos a 7, aqui no caso 6.3, né, então 6 segundos baixos. E você de fato não vai fazer uso dessa força para dirigir como se estivesse num carro esportivo. Não, na verdade aqui a gente tem uma reserva de força muito grande, de potência e de torque. Então é um carro que fica agradável de conduzir, ele está sempre sobrando, você não precisa ficar pisando muito para ele andar. Na cidade, por exemplo, quando a gente tem o Compass 1.3, ele tem bastante torque quando você está pisando fundo. Mas você sabe, está saindo de uma esquina ali, né? Uma esquina em subida, por exemplo, você tem que cutucar mais o acelerador, justamente porque é um motor pequeno, 1.3, que tem um turbo de baixa inércia, mas para esse turbo realmente pressurizar, você precisa alimentar o turbo. Então, você não tem essa força desde o zero, vamos dizer assim. Aqui já é diferente, a gente tem um 2.0 turbo. Então, você vai ter uma reserva de força muito maior em rotações baixas, e isso é uma diferença muito grande quando a gente olha a ficha técnica. Porque se você olhar, por exemplo, a ficha técnica lá do T270, do Compass 1.3 Turbo, você vai encontrar 27,5 kgfm de torque a 1.750 RPM, ou seja, uma rotação bem baixinha. Mas isso é em plena carga, quando você pisa tudo no acelerador. Aqui você tem um torque disponível que não está ali na ficha técnica, né? Não vai ser aquele torque de aceleração plena, é aquele torque que está disponível quando você pisa só um pouquinho no acelerador, sabe? Você consegue tirar o carro da imobilidade ou fazer uma ultrapassagem com segurança com muito mais margem. E essa que é a parte interessante desse conjunto que eles introduziram aqui. Então você de fato não deve enxergar, fazer ultrapassagem, por exemplo, nessa Hilux aqui, pisando só um pouquinho. Eu dei aqui, caras, 1/5 de pedal. Esse tipo de experiência fica mais prazerosa, fica mais gostosa de andar na cidade, fica mais seguro para fazer uma ultrapassagem numa via de pista simples como essa. Então você fica com o pedal mais flutuante ali, pisando só um pouquinho. E aí eu entro aqui no raciocínio, pessoal, de que esse aqui, na verdade, é um motor certo para um porte de veículo como esse. Eu provo isso com o consumo, porque aqui a gente tem um consumo. Lembrando que esse motor aqui é somente gasolina, porque é o mesmo motor da Rampage, eu vou explicar para vocês em detalhes daqui a pouquinho, de 10,3 km por litro quando você pega o consumo urbano, rodoviário e divide por 2. Então a gente tem um consumo que vai ser mais ou menos meio quilômetro por litro pior
do que o Compass T270, mesmo tendo quase 50% a mais de potência de torque, mesmo fazendo um 0 a 100 em 3,1 segundos mais baixo do que o T270, que vai ser 9 segundos ali, 0,4, se não me engano, e aqui a gente tem 6,3, é uma aceleração realmente muito vigorosa. E aqui a gente tem tração 4x4, vale lembrar, né? O câmbio que a gente tem aqui, quem andou nos Compass Turbo Diesel, enfim, é aquele ZF de 9 velocidades, o ZF 9HP 48TE, fabricado nos Estados Unidos, torque nominal de 48 kgfm, então tem uma reserva aí, realmente trabalha com segurança, né, em termos de longevidade, porque se tem força sobrando. E eu vou precisar frear aqui porque um trator fez uma manobra meio arrojada aqui na frente, e isso me lembra também do assunto do redimensionamento que o pessoal da Stellantis fez, um projeto de engenharia, para você ter essa reserva de força a mais. Aqui a gente tem os freios muito maiores, os discos aumentaram de 305 para 330 milímetros, 28 milímetros de espessura, então tem uma espessura generosa para também tolerar bastante temperatura numa descida de serra ou algo do tipo. E você tem uma pinça maior e também, lógico, bomba de vácuo, tudo foi redimensionado para você ter aí um pedalzinho mais gostoso. Amortecedor e mola também foram recalibrados, mas aqui não para você ter uma proposta esportiva, mas simplesmente porque a gente tem um conjunto de massa diferente, né, um motor diferente, e você vai ter também transferências de carga longitudinais mais intensas, justamente porque você tem muito mais torque. Então você pisa, ele joga muito mais vigor o nosso corpo para trás, né? Então você precisa recalibrar as molas e amortecedores, apenas por isso. A proposta de rodagem é exatamente a mesma do Compass, carro super gostoso e maduro de trabalho de suspensão, suspensão traseira multilink, dianteira McPherson. Realmente um carro que trabalha aí bem gostoso de suspensão, mesmo considerando o fato que aqui a gente está usando um pneu de perfil 35, né? O pneu ficou 10 milímetros mais largo, agora é 235, e perfil 45. Mas a suspensão trabalha tão gostosa que realmente aqui você não vai ter aquela experiência de rodagem crocante, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o que é esse motor, então, esse Hurricane, que é um motor da Rampage. É um motor que foi desenvolvido para aplicação da Alfa Giulia, foi a primeira aplicação dele, é um motor que é inclusive fabricado lá na Itália, na planta de Termoli. E que também atende a Jeep nos Estados Unidos, e a gente conhece ele aqui pela aplicação não só da Rampage, mas também porque atende o Jeep Wrangler, né? É um motor que nasceu com esse objetivo de substituir o V6 3.6 Pentastar, por isso que a gente tem um torque tão generoso e essa potência também tão elevada, né? 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque, que, pessoal, é torque aí digno de um V6 aspirado mesmo, né? O mesmo V8 de deslocamento menor, aí de 4 litros, 4 litros e meio, como a gente tinha mais antigamente, né? Então é um carro que ficou de condução extremamente prazerosa, é um carro que roda soltinho, você pisa pouco no pedal, ele ficou extremamente eficiente, como eu falei, o consumo não é tão diferente do T270 justamente porque o motor trabalha com menos sobrecarga, porque é um motor maior, é um 2.0, então ele faz menos esforço para conduzir esses 1.720 quilos, um empate técnico com o turbo diesel, que são 1.730 quilos, se eu não me engano. Então você tem aqui um conjunto de motor e câmbio que funciona, que é uma beleza. Assim, o ZF 9HP, que é esse câmbio aqui de 9 marchas, ele vai ser muito melhor do que o de 6 marchas, porque as primeiras marchas podem ser mais curtas e as últimas podem ser mais longas. Para te dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer aqui para vocês, pessoal, vou fazer essa ultrapassagem aqui nessa dupla. Agora sim eu dei plena carga e piscamos, estamos a 140 km por hora. Então o vigor realmente chama atenção. Agora eu vou andar aqui a 120 por hora, tá, pessoal? E a gente está aqui a mais ou menos 1.600 rotações por minuto, pessoal. Então é tão baixo que inclusive ele me tira dessa... Ele joga a 7ª marcha. Então é um motor que na estrada você vai estar sempre sussurrando. Trabalha com muita reserva de força. A 100 por hora você não consegue nem rodar na 9ª marcha porque fica abaixo demais e ele vai chamar a 8ª. Então isso também traz um conforto acústico, né? O motor trabalha uma rotação mais baixinha, mais quieto, mas ao mesmo tempo, a hora que você precisa de fazer uma ultrapassagem,
ele tem força mesmo na fase aspirada por ser um 2.0, então você tem essa reserva de força disponível embaixo do pedal, né? Então é um carro que transmite segurança, mas também conforto de rodagem. Como eu falei, quem está acostumado com SUVs alemães, aí é 2.0 turbo, sabe bem do que eu estou falando. E isso é uma parte interessante também, né? Que com esse produto aqui, o Compass começou lá atrás com aquele motor 2.0 aspirado Tiger Shark. Quem diria, né? Passou por 1.3 turbo, que já era um motor muito bom. Agora a gente tem um 2.0 turbo e deixa ele mais Jeep do que nunca, né? No sentido americano da coisa. Mas ao mesmo tempo bota ele para brigar com uns veículos que eu não acho que a Stellantis imaginou que esse produto aqui fosse brigar um dia quando eles lançaram ele lá atrás, tá? Porque de fato não vai ser verdade para todos os compradores, mas para uma parte significativa vai nascer aquela dúvida. Se eu pego uma X3, eu pego um Q3 ou eu pego um Compass, porque em termos de qualidade percebida, eu vou mostrar para vocês o acabamento daqui a pouco, desde do ano modelo 2022, qualidade percebida não deve nada para um carro alemão. Em termos de equipamento, inclusive aqui, nessa versão topo de linha, agora a gente tem uma série de assistências como controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, sistema de centralização e manutenção em faixa, alerta de pontos cegos, sistema de infotainment, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Então, em termos de tecnologia e recursos, não deve mais nada. Em termos de performance, também não. Em termos de acabamento interno, e você vai ter uma manutenção mais barata. Então, é uma escolha que talvez vai recair mais sobre uma questão de gosto pessoal de marca e, lógico, também alguns detalhes ou preferências como o isolamento acústico, que no X3 vai ser melhor do que esse aqui, e não que aqui seja ruim, muito bom, mas aí no X3 você vai encontrar um pouquinho mais de qualidade nesse sentido. Agora, em termos de conforto de rodagem, de trabalho de suspensão, a calibragem desse carro aqui é mais confortável, então vai depender muito dessas questões mais dos pormenores, não é mais uma questão tão óbvia do tipo, você quer um carro que anda, você vai ali para um BMW, você vai para um Audi, então a introdução dessa motorização deixa as coisas interessantes, né? Cria uma concorrência numa camada nova para o Compass. E o conjunto aqui, pessoal, está muito bem dimensionado. Essa plataforma Small Wide, ela comporta realmente, ela aceita esse ganho de potência sem ficar um veículo estranho de se conduzir. Ela tem uma base que é antiga, né? Já tem aí para lá de bem de mais de 10 anos, mas lógico, ela foi sendo aperfeiçoada, a gente tem uma presença grande de aços de ultra alta resistência conformados a quente, por exemplo, toda essa região aqui em volta, da coluna A, coluna B, essas travessas aqui, forma uma espécie de gaiola protetora com aço de altíssima especificação, né? Então, não é exatamente uma plataforma antiquada, apesar de ser antiga. O demérito nela, na verdade, está mais no peso. Se fosse um projeto zero, recente, provavelmente pesaria aí uns 100, 150 quilos a menos. Lembrando que eu falei aqui, a gente tem 1.730 quilos. Mas, em termos de qualidade percebida, qualidade de rodagem e disposição, agora a gente tem um produto que realmente está fazendo frente aí para alguns produtos alemães. E é uma coisa bem interessante, né? Não é exatamente aquela coisa esperada e que vai trazer uma perspectiva nova aí para o Compass. Na sequência eu vou mostrar para vocês como que ficou o visual dessa versão Black Hawk do Compass e também vou passar com mais calma aqui nos detalhes do interior, tem algumas coisas diferentes, como as forrações dos bancos. Só queria fazer um último comentário aqui a respeito da dinâmica do Compass. Eu já dirigi ele na Estrada dos Romeiros em todas as versões de motorização, exceto essa, lógico, a gente está aqui em Punta del Este, né, experimentando ele. E acho que a única crítica que eu poderia fazer é que perto do centro aqui da direção, ele está um pouco sensível, né? Quase como se tivesse um pouco mole, assim, sabe? A direção. A gente chama de zona morta, né? Que é, vamos dizer assim, esse joguinho que você tem inicial. Eu acho que talvez se fosse um pouquinho mais firme, especialmente para essa potência que a gente tem agora, em velocidades mais altas, acho que ia ficar mais confortável a sensação, porque não é falta de estabilidade direcional, até porque lá na Estrada dos Romeiros eu já usei e abusei do Compass e na verdade impressiona o quanto que ele agarra e quão pouco que a carroceria inclina, quão pouco ela rola nas curvas, né? É até surpreendente para um veículo desse porte e proposta, mas em velocidades um pouquinho mais altas de rodovia, eu sinto que poderia ser um pouquinho mais firme o volante no centro, para você travar ele melhor em velocidade de estrada, para você ter uma experiência mais relaxada de condução.
Mas é basicamente isso, porque em termos de dinâmica realmente é um veículo bem interessante. E agora vamos dar uma olhadinha então como que ele é por fora, com mais atenção. Antes de mostrar para vocês os detalhes do que mudam nessa versão aqui Black Hawk, vale a pena a gente repassar a nova gama 2025 do Compass, porque agora são 7 versões, 4 delas com motor T270, 1.3 turbo de 185 cavalos e tração dianteira, que é a Sport, Longitude Limited e Série S. A gente tem somente uma versão turbo diesel, que é a Limited, e é engraçado porque no ano modelo 2021 a gente tinha 50% de venda entre a Flex e turbo diesel, mas o encarecimento do combustível acabou levando a essa redução de demanda, então hoje só tem uma versão turbo diesel, e aí 2 versões topo de linha com esse motor aqui da Rampage, que é a Overland, e essa daqui que é a mais sofisticada de todas, que tem a maior quantidade de recursos tecnológicos, que é a Black Hawk. Outros 2 pontos interessantes é que agora a gente tem uma garantia de 5 anos, a Jeep antes oferecia 3 anos, agora tem 2 anos adicionais, inclusive eles ofereceram de forma retroativa. Então se você tem um Jeep ano modelo 2022 para cá, eles estão dando 2 anos adicionais de garantia, mesmo para você que tem um veículo já usado, mesmo você não sendo proprietário original, lógico, desde que você tenha feito a manutenção dentro da concessionária, seguindo o plano de fábrica. E outra coisa interessante é que agora a Jeep está oferecendo blindagem certificada, o que resulta na manutenção da garantia. Essa blindagem é feita nesse momento pela Hi-Tech, talvez apareçam outras blindadoras aí num futuro próximo. E uma curiosidade, o Jeep Compass é o veículo mais blindado no Brasil. Não sei se isso é uma boa ou uma má notícia, mas enfim, fica de curiosidade para vocês. Essas rodas são novas para o ano modelo 2025 e atendem tanto essa versão Black Hawk quanto a Série S um tom de cinza e aqui na cor preta. Bem interessante esse design, né? Lembra um pouquinho o design que a Dodge usa, por exemplo, no Challenger TA, dentre algumas outras versões SRT dos produtos da Chrysler, design bem americano. Aro 19, lembrando que o pneu ficou 10 mm mais largo, 235/45, e atrás você consegue ver que a pinça é vermelha na versão Black Hawk, e lembrando, os discos são maiores, 330 mm. Agora, na dianteira também tem umas mudanças bem interessantes aqui na versão Black Hawk. Olha só a grade, como além de você ter esse acabamento que mistura um Black Piano com esse Dark Chrome, são 2 tons diferentes, precisa olhar com muita atenção para ver, e talvez na tela você não consiga perceber, mas pessoalmente dá um brilho diferenciado. E aí a grade é composta com esses frisos, lembrando que na grade dos demais modelos é aquele padrão meio de favos de mel. Então fica um pouquinho mais esportivo o visual. E o para-choque, vai lembrar, incorpora aquela linguagem que foi apresentada no facelift do ano modelo 2022, com esse elemento aqui mais horizontalizado, faróis novos, a luz de posição de LED, enfim, ainda está bastante atual, ainda está bastante fresco, especialmente nessa versão Black Hawk, que eles trouxeram essa identidade do Série S, mas com um toque a mais. Lá na traseira, vocês vão perceber, a gente tem a saída dupla de escape, mas não é exclusividade da versão Black Hawk, mas sim dessa motorização, então a Overland também vai trazer saída dupla de escape. Desde 2022, quando a Jeep introduziu o facelift no Compass, a gente tem uma apresentação de cabine completamente diferenciada, levou para outro nível a qualidade percebida, o painel completamente diferente. Olha só quantas texturas interessantes a gente tem aqui com essa aplicação desse material que parece couro na parte de cima. O mesmo material que a gente tem nos bancos com costuras contrastantes aqui no meio. 2 texturas, né? Essa que parece um pouco aço escovado com o Black Piano, que também a gente vai encontrar aqui no console central. E realmente a percepção de sofisticação e luxo melhorou muito desde esse facelift de 2022 e é exatamente o que a gente tem aqui. Na versão Black Hawk, vale lembrar, a gente tem bancos com forrações exclusivas, misturando aí suede, couro sintético, costuras contrastantes, matelacê, que a gente chama, né? Essa textura aí meio de diamante que você vê nos apoios laterais. Ficou esportivo, mas sem ir para aquele clichê um pouco exagerado, né? Um pouco estereotipado. Na versão Black Hawk, a gente tem uma tela exclusiva aqui no cluster do painel, que eles chamaram de Performance Pages, meio que indo para o lado da Dodge, onde você vai encontrar algumas informações, como pressão de turbo, até 1.5 bar, aí de curiosidade. Você também consegue ter outras informações, como temperatura de óleo. Enfim, tem bastante coisa aqui para você que vai andar com o carro, até mais do que a média. Geralmente o pessoal esconde essas informações, aqui a Jeep entrega para você, acho isso bem legal. De forma geral é isso, a gente tem um sistema de som da Beats aqui nessa versão topo de linha.
Ergonomia de direção muito boa também. Pessoal, como eu falei aí na parte do teste on-board, qualidade percebida vai estar ali mesmo no nível dos alemães de entrada, né, no X3, do um Q3, ou mesmo de um Volvo. Então, essa repaginada realmente fez muita diferença em termos de qualidade percebida no Compass. Materiais todos macios, né, não tem uma profusão de plásticos duros, acionamento das teclas, né? Aí que você vai pegando nesses detalhinhos aí o capricho do veículo. Sistema de infotainment, tela de 10 polegadas, conectividade sem fio, Android Auto, Apple CarPlay, tem um carregador para o celular aqui no console central. A novidade agora tem conectividade com a Alexa também, então se você tem uma casa conectada, você consegue controlar, sei lá, aspiradora, geladeira, máquina de lavar, fazendo o comando aqui de voz, e o contrário também, você consegue ligar o carro, controlar a temperatura do ar-condicionado, dentre outras funções da Alexa antes de você entrar no seu carro. Em 2020, o Compass chegou a abocanhar 70% do seu market share, um quase monopólio que hoje em dia não vai se repetir mais, porque a gente tem uma presença muito maior de concorrentes, como o próprio Corolla Cross. Mas o fato é que a introdução desse motor Hurricane na linha Compass traz também para ele a perspectiva de brigar com rivais que ele nunca brigou antes, como eu falei. Produtos aí de marcas alemãs, como o X3, o Q3, não por uma concorrência direta, mas sim por uma relação de benefício, custo, performance, tecnologia e proporção de veículo, com conforto de rodagem e acabamento que você espera de um veículo alemão. Então, sim, tem alguns pênaltis, como uma plataforma um pouco mais antiga, um veículo um pouco mais pesado. Para quem gosta de uma tocada esportiva, talvez ele não vai ter aquele imediatismo de resposta como um X3, por exemplo, mas que vai lembrar hoje em dia tração dianteira. Então, é um produto que vai trazer uma perspectiva nova em termos de competitividade de mercado para o Compass. Achei muito, mas muito interessante, uma sacada muito inteligente do pessoal da Stellantis de trazer esse powertrain, uma ousadia, por sinal, né? Um Compass fazendo aí 0 a 100 na casa de quase 6 segundos cravados. Achei muito inusitado e é um produto que com certeza vai ter um espaço muito querido aí no mercado pelo que ele está oferecendo. Conte aí na área dos comentários o que você achou desse produto, no preço que vocês estão vendo. Eu divulguei ali na área dos comentários o preço de todas as versões e equipamentos. Compartilhe aí a sua opinião. E se você é não inscrito no canal do Flatout ainda, se inscreva e ajude a gente a crescer, certo? É isso, pessoal. Valeu e até a próxima.